Boa noite, pessoal do Instagram. Tô eu aqui em mais uma live aí para vocês. E hoje nós vamos falar sobre saúde mental, saúde física, atividade física, né? Eu tô esperando aí o meu convidado entrar. Coisas da Vó, bem-vinda. Bem, pessoal, deixa eu chamar o pessoal aqui pra isso, vamos entrando. Hoje o assunto vai ser bom, hein? Permanece aqui na live, logo meu convidado chega. Aí, peraí, deixa eu convidar ele aqui. Peraí que eu vou convidar. Isso. Oi! Opa, boa noite. Boa noite! Sua primeira live, né? Primeira live. Erenilson, como que você gosta de ser chamado? De Nilson, é mais fácil. E é Nilson. mais palatável, melhor para os ouvidos. E, Nilson, da onde que você é aí? Cidade? Eu sou de João Pessoa, Paraíba, capital da Paraíba. Nossa, bonito aí, né? Eu vejo Bastante. pela, eu vejo pelas pedaladas que você dá. Você mostra os lugares muito lindos lá do. Tá filmando tudo. Acho que o povo não aguenta mais isso. Não, tá ótimo. Não perde isso, não, pelo amor É? de Deus. Ah, tá. Show, Isso então. aí todo dia ninguém enjoa, tá? As pessoas ficam querendo viajar pra sair um pouco do. É bom, né? Exatamente, traz mais turistas e hoje a gente tá com feriado, porque é aniversário da cidade. 434 anos, se eu não me engano. Nossa! Aí tá, hoje é um domingo. É, que Passando legal! como um domingo. Mas aí tem lugares lindos. Só a praia, daí eu fiquei encantada. Muito É muito lindo. bonito. Tem várias praias bonitas por aqui. Eu mostrei só algumas, só as mais próximas, mas tem outras mais bonitas do que aqui. Hum. Aí eu vou colocar o desafio para você mostrar os lugares escondidos aí pra gente, que Oh, tem uma show de beleza bola. natural até, né? Tem uns lugares que são lindos, né? Tem um lugar que eu gosto muito, é o Centro Histórico. Tem Hum, uns prédios bem antigos, umas igrejas, sabe? E é um lugar uhum. bem tranquilo. Eu gosto muito de ir pra lá também. Só que de bike eu vou raramente pra lá. Vou mais a pé, caminhar, fazer corrida. Nilson, qual a sua idade aí? Eu tenho 28 anos. Vou fazer No- 29 agora em novembro, com o Ah, escorpiano. tá novinho ainda. Daqui a pouco Pô, você novinho tá ainda. mãe. Eu tô com 37, meu. É sério, nem parece. É, mas eu tô com 37. Eu dava Agora, no máximo 27 por aí. é, é que minha família, eles tomam alguma coisa lá, que todo mundo tem o rosto jovem, sabe? Assim, fala, é impressionante. É a A minha genética mãe, da por Avril exemplo, Lavigne, né? parece irmã. Hã? É a genética da Avril Lavigne, então. É, então, aí você começou faculdade de psicologia. Como que foi essa paixão pela psicologia? Na verdade, a psicologia é uma paixão muito antiga já. Hum, No meio do caminho, eu tive algumas dúvidas, né? Eu comecei a me interessar bastante pela política, pela economia, pela geopolítica. E aí eu coloquei como primeira opção relações internacionais e psicologia como segunda opção. Só que aí eu passei para relações internacionais e depois eu passei em segunda chamada para psicologia. Aí eu fiquei, caramba, e agora? O que é que eu escolho, né? Aí eu hum, fiquei pensando, caramba, desde a infância eu já tinha essa curiosidade, né, de querer saber o que as pessoas pensam, como elas funcionam, e eu cresci com esse interesse, com essa vontade de aprender sobre a humanidade, né? Eu me sentia fascinado pela mente humana. Então eu pensei, caramba, é melhor eu escolher uma coisa que é mais antiga, né, um desejo mais antigo, do que uma coisa que surgiu recentemente, do que esse interesse pelas relações internacionais. Então eu vou optar pela psicologia. E aí fui, né? Apesar de que no curso não é bem como eu esperava, né? A gente vê muita coisa teórica, muita filosofia. No começo a gente se sente perdido também. A gente sente hum. muita
falta da prática, né? É uma coisa que as pessoas reclamam muito em diversos cursos das universidades. E a gente fica pensando às vezes, caramba, será que o que eu estou vendo é realmente psicologia? Né? Mas isso acabou, essa dúvida acabou no momento que eu comecei a cursar as cadeiras opcionais da terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu aplico atualmente, né? É a abordagem que eu me identifico. Porque a partir do momento que eu conheci essas cadeiras, né, essa disciplina, essa abordagem, essa filosofia do ser humano, eu fiquei, caramba, isso aqui é totalmente diferente do que eu estava vendo até então. É uma filosofia totalmente pé no chão, né? Não existe aquela coisa de dificultar a linguagem para que ela se torne mais bonita, mais charmosa, não existe nada disso. É uma coisa que vai direto ao ponto, né? A beleza dessa abordagem é justamente a simplificação do ser, né? A simplificação da linguagem, e você aprende tudo, né? E você pensa, caramba, isso faz sentido, isso aqui é real, né? E além disso, além do fato de eu ter gostado de estudar, e conseguido compreender, ter visto isso como uma coisa nova, uma coisa aprofundada, uma coisa que fazia sentido. Além disso, é uma abordagem que ela é amplamente fundamentada pela ciência, né? Não existe um número limitado de pesquisas, é um número muito amplo, né? E é um número que demonstra eficácia, né? Tanto da aplicação quanto da velocidade, né? Então, é uma abordagem que tem demonstrado ampla fundamentação científica, tanto da eficácia quanto da velocidade do tratamento. E aí foi que eu me apaixonei, e aí finalmente eu consegui me sentir localizado, né? O caramba, é isso aqui que eu estava procurando, né? Depois de tanto tempo, 5 anos cursando psicologia, né? Eu prolonguei um pouco mais. Meu curso ele tem 5 anos, mas quando a gente começou a entrar no período de lockdown, existia a possibilidade de a gente ficar pegando cadeiras opcionais e prolongar o curso. Aí eu acabei prolongando, coloquei 1 ano a mais de curso para mim. E aí eu pude ter essa oportunidade, né, de aprofundar na TCC, peguei 2 cadeiras, né, opcionais, e eu me encontrei ali. Caramba, isso aqui é psicologia, isso aqui é uma coisa que pode ser colocado na prática, né, é uma coisa que faz sentido e que tem comprovação. Então foi aí que eu me encontrei. Caramba, isso aqui é para mim, isso aqui é psicologia e isso aqui que eu gosto, né? E aí comecei esse ano mesmo a atuar na abordagem da TCC. Não, e eu acho impressionante os seus textos, porque eles são muito claros, todos entendem. E o Nilson, ele participa de vários grupos que ajudam as pessoas, né? No qual eu também estou. E as pessoas têm vários tipos de classes sociais dentro desses grupos, né? Exatamente. E é um texto que abrange, que todos entendem, elogiam, né? E ele coloca os textos lá, ele interage bastante. Eu achei. Eu não sei, porque de tantos psicólogos que eu fui conhecendo, eu falei, caramba, ele interage, ele é humano, sabe? E eu acho que é essa abordagem que você estudou, do cognitivo comportamental aí, não foi? Foi dentro desse parâmetro que você consegue lidar com o ser humano, e eu acho que você percebem ali qual tipo de ser humano que está se apresentando ali com uma dificuldade, com uma indagação, porque eles te perguntam várias coisas, e você é muito ágil, assim, para ir direto ao ponto do que eles precisam ouvir, assim, né? Eu acho isso impressionante. Às vezes eu faço terapia de graça também. Eu tento resistir, rapaz, não dá, meu tempo é muito corrido, é muita coisa para fazer, não tem como, infelizmente não dá para fazer atendimento de graça, mas eu acabo cedendo às vezes, sabe? Eu acabo, poxa, vamos lá, vamos ajudar essa pessoa. No dia que você foi conversar comigo a respeito de um paciente, aí eu falei assim, caramba, ele tá oferecendo tudo isso gratuito, gente, como é que pode? Não, porque ele dá atenção, acho muito, assim, um jeito, né? É claro que, gente, convenhamos aqui, toda assistência que um profissional dá não tem a ver com terapia. É essencial que você vai fazer uma psicoterapia ou terapia, né? É essencial que você vá buscar isso, porque é muita coisa que você precisa mudar em você ou perceber em você. E é através da ajuda profissional que você vai sair de situações muito difíceis, né?
E essa abordagem cognitivo-comportamental que você fala é uma abordagem atual. Eu acho muito atual. Ela é bem recente, tem estudos bem recentes. Tem pessoas falando aqui, terapia é para quando você tá no limite. Será, Gabi? Gabi, eu não sei se terapia é pra quando tá no limite, não. Eu gosto de terapia desde os meus 15 anos. Eu tô no Não, terapeuta. eu acho que ela falou o contrário. Ah, Terapia não é para quando você está no limite, é para isso quando você... mesmo. Isso mesmo. Ela falou que ajuda com o humanismo. Sim, ele ajuda com o humanismo. Parabéns, Erenilson. Olha, tem bastante gente aparecendo aqui, parabenizando a evolução. Silvia e Helena falando que é verdade. A Keila, que tá fazendo psicologia também, tá aqui na live, que é uma amiga minha, e ela tava concordando aqui com o que o Nilson tava falando. E qual que. Eu acho que os transtornos mais atuais aí no momento é a ansiedade e a depressão, né? Exatamente. A ansiedade, ela é a doença mais presente no mundo, né? Tanto no Brasil, nos Estados Unidos, é um transtorno muito acentuado. E engraçado, né, que muitas vezes as pessoas pensam somente no TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, ou na síndrome do pânico. Mas os transtornos de ansiedade eles são vários, né? Incluem fobias específicas, né? Fobia social, né? E tem diversos tipos de transtorno de ansiedade e todos eles compartilham uma essência em comum, né? Então, é muito comum que uma pessoa que tenha TAG, né, ela possa ter também um TOC, né, uma fobia social, né? Porque partem tudo da mesma crença, né? A crença de que não sou capaz de lidar com essas situações, preciso estar no controle, né? Preciso estar atento a todos os perigos, a todos os riscos, né? Preciso, inclusive, estar na sensação de ansiedade para me sentir protegido, né? Então, sempre existe essa necessidade do controle, essa crença de que a pessoa não pode enfrentar aquela situação, né? Então, os transtornos eles compartilham um núcleo em comum. A Silvia Helena tá falando sobre os vícios emocionais. Eu acho que nós estamos numa geração de muito vício emocional, né? Exatamente. A gente tem se utilizado bastante do que a gente chama de comportamentos de segurança, né? Os comportamentos de segurança, né? As estratégias de evitação, né? Que tudo parte do primeiro termo, né? A primeira denominação que se chama estratégias de enfrentamento disfuncionais. E aí inclui os comportamentos de segurança e os comportamentos de evitação, né? O que significa essas duas coisas? São basicamente estratégias que nós adotamos para não dar de cara com aquela situação gatilho, né? Para a gente não experimentar aquela coisa que nos assusta, né? Então, por exemplo, se eu tenho medo de andar de avião, eu posso criar um ritual de comportamento de segurança que é segurar firme na poltrona, segurar firme no banco, para a gente se sentir no controle, né? Porque a gente está numa situação de vulnerabilidade, né? Que a gente não pode controlar o avião, a gente não pode inspecionar o avião, né? Não pode saber o que vai acontecer. E aí o que a gente pode fazer é, caramba, vou segurar forte na cadeira, vou segurar forte e vou ficar mentalizando isso, porque isso traz a sensação para a pessoa de que ela está no controle, né? É uma sensação que traz algum alívio no momento, né? E aí a gente chama isso de estratégia de comportamento de segurança, né? Isso impede que a pessoa enfrente o medo, né? Por completo, né? E esteja realmente presente naquela situação. E a outra estratégia disfuncional é a própria evitação, né? Então a pessoa ela simplesmente ela não vai pegar o avião, né? Ela deixa de pegar o avião durante a vida inteira. Claro que essa é uma situação muito específica, mas se a gente pegar uma coisa mais prática, mais rotineira, como sair de casa, né? Muitas pessoas que têm síndrome do pânico, elas evitam sair de casa porque elas têm medo de passar mal na rua ou medo de passar mal na frente das outras pessoas. Então, ela simplesmente para de sair de casa, né? E aí o que acontece? A pessoa vai aos poucos se isolando da vida, aos poucos ela vai deixando de viver por conta desse medo, né? E aí ela deixa de treinar a sua capacidade de lidar com aquilo que lhe assusta, né? E ao mesmo tempo ela vai reforçando uma crença, a crença central de que ela não é capaz de lidar com seus medos,
né? Então, o medo vai cada vez aumentando mais, podendo se tornar um toque, né? Uma agorafobia, uma depressão, né? Porque a pessoa vai cada vez mais, à medida que ela vai reforçando esse comportamento de evitação, ela vai reforçando sua crença de que ela não é capaz de lidar com o seu medo. E aí o seu medo vai cada vez mais aumentando. E elas estão usando, a maioria das pessoas que eu atendo, elas usam muito a frase não consigo. Aí eu falei, olha, você precisa tirar essa frase do seu vocabulário, do seu pensamento, substitui por outra frase, mas não consigo, não pode mais existir no seu vocabulário. Porque isso tá demais, assim, desde uma criança, adolescente, adulto, idoso, eles estão usando muito esse termo não consigo, não consigo. Já começa falando assim, não consigo. Não o que vou tentar, né? Vou tentar. E quando se busca a terapia também, as pessoas entender que ali não é a cura imediata, mas é a construção de algo que ou não foi construído durante a vida, né? Que a pessoa foi vindo de crenças limitantes, de costumes e hábitos ruins, vamos dizer, que também faz essa parte de entender que o medo ele existe, né? A insegurança existe, todas essas coisas existem, mas e o equilíbrio disso? Aí que é interessante a pessoa buscar terapia, buscar dicas de profissionais equivalentes, assim, né? Para que a pessoa vá conseguindo sair de uma situação estagnada ou até aterrorizante, né? E, Exatamente. Opa, pode falar. oi, a Silvia fala sobre prisão emocional, que é isso que eu acho que você ia falar um pouco, né? Sobre esse emocional. É, eu acho que ela está falando justamente disso que eu falei agora, né? Das estratégias disfuncionais. E a Aham. gente buscar algum paliativo, né? Para poder lidar com aquilo. E aí, reforçando isso que você falou, né? Da necessidade de fazer terapia, muitas pessoas não compreendem essa necessidade porque a gente está preso numa mentalidade de uma cultura médica, né? Uma cultura de que tudo pode ser remediado, né? De que tudo pode ser tratado com medicamento. E não é bem assim, né? A gente não existe uma fórmula fácil, né? Fácil, rápida, que possa curar um transtorno, né? Eu sei que é possível a gente se curar de algum transtorno espontaneamente, digamos assim, entre aspas, sem terapia, sem remédio, mas isso é uma chance muito pequena, né? É uma chance muito pequena e um risco muito alto de que aquilo se desenvolva para algo pior, né? Que se torne um acúmulo de transtornos ou que o seu transtorno ele intensifique cada vez mais, né? E antes, as pessoas eram diagnosticadas, raramente alguém passava por um pânico, né? Mas eram mais, chegava até o nível TAG, que já é um nível muito crítico aí, de ansiedade generalizada. Mas hoje está tendo essa velocidade enorme das pessoas ir adquirindo transtornos. Isso. É do que elas também se alimentam mentalmente, né? Do que elas veem. A forma do medo que fica ali só aumentando e muitas informações que a pessoa observa. E essa coisa de. Quando eu falei lá no começo que eu entendi errado aqui a mensagem sobre a pessoa ir na terapia quando está no limite, é porque, gente, eu tô muito habituada a pessoa falar isso. Ah, eu vou pra terapia porque eu não tô aguentando mais. E eu pego assim, não pode ser quando não tá aguentando mais. Corre, né? Porque nós vivemos num mundo de muita informação, de aceleramento já no dia a dia. 24 horas tem que render muito. E aí, isso já é algo que desperta um pouco a ansiedade do ser humano. Fora as questões críticas que nós vamos vivendo, fora as coisas da infância que nunca foi dita, né? Tantas coisas aí. E a Keila fala sobre a dependência emocional. Keila, o assunto hoje a gente vai puxar um pouquinho para a parte da saúde física também, mas eu tô querendo fazer live sobre dependência emocional porque eu vejo que é um assunto também que tá bem com muita gente passando por isso. Mas aí a gente fala em outra live, que senão vai se estender muito aqui. Mas muito bem lembrado, preciso ver live sobre isso, fazer live sobre dependência emocional. O Mariano falou, eu tenho ansiedade, sinto muito zumbido no ouvido.
à noite, na hora de dormir, e um medo irracional, não sei de onde vem. Ansiedade atrapalha o sono, não atrapalha? Com certeza. Com certeza. A preocupação na nossa mente não permite que a gente relaxe, né? Fora as Uhum. questões fisiológicas também, né? Do próprio coração acelerado, né? O medo, ele é um grande despertador do nosso batimento, né? Porque ele coloca a gente em alerta, né? Uhum. É um mecanismo de defesa natural do ser humano, que a gente comece a ter os batimentos acelerados e a respiração acelerada também. E a Sim. gente chama isso de mecanismo de luta ou fuga. É quando o nosso corpo ele se prepara para que a gente entre numa situação de perigo, né? Onde a gente precisa correr, né? Fugir ou lutar. E para que isso ocorra da melhor forma possível, a gente precisa estar com o corpo preparado, né? O corpo em alerta. E aí o nosso coração começa a bombear mais sangue, né? Enviando mais glicose, mais nutrientes, mais oxigênio, porque isso lá nas células do nosso corpo inteiro vai ser transformado em energia. Né? Vai ser uma quantidade maior de energia disponível para aquele momento. Né? Então é por isso que a gente começa a ter o coração acelerar mais rápido e a respiração também a respirar mais forte e mais acelerado, porque a gente consegue captar mais oxigênio e esse oxigênio vai ser usado na quebra da glicose para transformar em energia, Uhum. entende? Então, o que acontece muitas vezes na crise de pânico é que a pessoa ela não consegue ver isso como um mecanismo natural. Ela começa a associar essas sensações corporais com morte, né? Ela acredita que vai ter um AVC, que vai ter um infarto, que vai enlouquecer, né? Porque ela interpreta, né, essas sensações como uma coisa anormal, como uma coisa que vai levar à morte. E aí, quando ela tem esse pensamento, ela começa a ficar mais ansiosa, né? E quando ela se percebe mais ansiosa, esses sintomas aumentam e ela fica mais ansiosa porque se percebeu mais ansiosa, né? E aí vira um círculo vicioso, um círculo de retroalimentação. A ansiedade vai aumentando cada vez mais. Sim. Veio uma pergunta aqui também falando sobre a multitarefa. Como que afeta uma pessoa com multitarefas na saúde? Bom, a gente precisaria ver exatamente quais seriam os pensamentos que estão associados a isso. Uhum. Muitas vezes, um pensamento muito comum que está presente nisso é a pessoa superestimar o tempo que vai gastar com cada tarefa. Ela, por exemplo, eu tenho que ler 10 páginas até amanhã. Né? Aí ela pensa, caramba, eu tenho tanta coisa para fazer que não vai dar tempo, eu vou gastar 2 horas. Né? Ele imagina automaticamente que vai gastar mais ou menos 2 horas para ler 10 páginas. Né? E Uhum. aí ela fica super ansiosa, né? Porque ela tem uma previsão negativa do futuro, né? Ela imagina um futuro catastrófico, onde nada vai dar certo, onde nada vai dar tempo, e acaba que fica ansiosa por uma coisa que ela não parou para perceber direitinho, mais ou menos o tempo que ela vai gastar com cada coisa. Então, nesse tipo específico de pensamento, né, se for esse caso, a gente poderia fazer um exercício de reflexão, né, e pensar quanto tempo a gente gastaria fazendo isso, fazendo aquilo, né, o que é que poderia ser deixado para depois, como é que a gente faz para ganhar tempo, para organizar melhor a nossa rotina, né, programar os horários, né, porque aí a pessoa vai tendo uma visão mais realista de quanto tempo ela iria gastar com cada coisa e como aproveitar melhor o seu tempo. Né? Sim. Claro que existem N motivos para que uma ansiedade possa ser despertada por uma multitarefa, mas comumente o que mais está presente é esse tipo de problema. Eu vejo que você tem um dia a dia corrido aí, já que estavam falando de multitarefa, mas eu vejo que você foca na sua vida, no seu bem-estar. E Isso, isso as pessoas estão esquecendo um pouco. Elas estão lembrando muito das tarefas que elas precisam dar conta, mas o tempo com elas mesmo, elas abrem mão, né? E você, no caso, tem uma vida corrida, mas não abre mão do seu tempo, né, de exatamente. autocuidado. Me fala aí das coisas que você faz de No autocuidado geral, também. É, de de forma. autocuidado, Oi. de autocuidado, eu acho que eu incluiria também os estudos, né? Apesar de ser uma coisa considerada muito chata, gastante e tudo mais, os estudos é uma coisa que me traz muita autoestima, né? Por incrível que pareça, porque
eu vou reforçando para mim mesmo que eu sou capaz, que eu tenho uma disciplina e eu não vejo isso somente como um sacrifício, né? Em vez de ver a rotina de estudo somente como uma coisa pesada, eu tiro um proveito disso também, eu tiro um momento para me dar o crédito por isso, né? E é muito importante que a gente tenha essa prática diária, né, de se premiar, se dar o crédito pelos nossos esforços, né? Não pensar somente no esforço que a gente está fazendo, né, no lazer que a gente poderia estar tendo, mas também pensar, caramba, foi difícil, foi, mas eu consegui, né? Eu consegui e eu devo me dar os parabéns por isso. Eu sei que a gente vem de uma cultura muito modesta, né? Chama de modéstia e quando a gente reconhece alguma qualidade que a gente tem em nossos esforços, isso parece ser um tabu, né? Parece ser uma coisa arrogante. Mas, pelo menos em nosso íntimo, a gente tem que dar esse direito, né? De caramba, eu sou foda. Eu sou foda. Né? E a gente tem que fazer isso. Né? Todas as vezes que a gente faz alguma coisa difícil, a gente tem que reconhecer nossos esforços e se premiar por isso, né? E essa premiação ela não é somente mental, né? Não é somente imaginada, mas a gente também pode fazer coisas da nossa rotina de premiação. Né? Então, se eu passei a semana inteira fazendo dieta, fazendo cardio, indo para academia, estudando, sábado e domingo vai ser o meu lazer. Sábado e domingo vai ser a minha premiação pelo esforço que eu fiz durante a semana. Né? Então, a gente tem o chamado dia do lixo, né? Os nutricionistas odeiam que eu use esse termo, mas eu gosto muito de utilizar. E o dia do lixo é exatamente entre comer besteira. Né? Eu passei a semana inteira com uma restrição alimentar, passei a semana inteira fazendo cardio, fazendo exercício, então no final de semana eu vou comer uma pizza, eu vou comer um mousse de limão e vou me acabar. É claro que a gente não pode passar do limite, porque aí a gente pode perder tudo aquilo que conquistou. Mas a gente precisa dar uma quebrazinha nessa rotina, entendeu? A gente precisa se premiar pelos nossos esforços. Né? Então, a gente não pode se limitar somente aos deveres, mas tem que ter aí também, no meio dessa rotina, algum lazer também. Né? A gente tem que se premiar por isso. Ah, eu concordo. Eu tô fazendo dieta, né? Até coloquei lá no meu canal do YouTube sobre emagrecimento. Mas eu já falo logo para as pessoas, olha, esse emagrecimento eu não tô cortando nada, eu tô diminuindo quantidade, né? Mas eu não posso cortar coisas que eu gosto do meu dia a dia, né? E claro que algumas coisas a gente opta por uma coisa mais natural por estar fazendo dieta. Mas eu tenho também os meus dias de jacada, assim, que eu vou que eu extravaso um pouquinho. Porque faz parte, né? Quando a gente se priva muito, já é difícil, porque eu acho que nós nascemos achando que estamos perdendo alguma coisa, né? E eu sempre falo isso, parece que nós nascemos achando que estamos perdendo. Por quê? Na nossa infância mesmo, a gente escuta os nossos pais falando: ai, não gasta muito, ai, não faz isso, ai, não faz aquilo. Então é cheio de nãos, né? E aí a gente precisa lidar com esse não de uma forma mais consciente. Não dá pra gente falar, não, não vou ser assim, não vou ser assado. A gente tá se privando. E acredito que o subconsciente, ele alerta a gente sobre isso, sabe? Você tá se privando demais, cuidado aí. Hã? Inclusive, quando a gente faz isso, né, quando a gente se priva de um modo que isso está nos afetando demais, o tiro pode virar pela culatra. A gente pode acabar tendo um efeito muito negativo lá para frente. Então, por exemplo, quando a gente segue uma dieta restritiva por bastante tempo, muito restritiva, sem nenhuma flexibilidade, a tendência é que a gente tenha uma compulsão alimentar. Né? E isso, além de ser uma coisa cognitiva, uma coisa mental, também é uma coisa fisiológica. O nosso corpo nos impulsiona para ter um desejo muito maior por doce, por massas, né? Então, é muito necessário que a gente tenha metas realistas. Né? Isso aí é o ponto crucial para quem deseja ter um ganho de disciplina. Né? E isso é um ponto que eu gosto muito de falar, cara, da disciplina, né? Quem era Nilson há 10 anos atrás e quem é Nilson hoje? Cara, eu não gostava de estudar, eu era um bagunceiro, eu não fazia dieta, eu não fazia exercício, eu odiava tudo isso. Eu me achava o cara mais preguiçoso do mundo. Mas
eu comecei a compreender que a disciplina, né, não é uma coisa de quem nasce disciplinado, não é uma coisa de alguém que nasceu prodígio. Não, qualquer pessoa pode ser disciplinada. Qualquer Uhum. pessoa pode ser disciplinada. E quem é disciplinado hoje em dia já foi preguiçoso algum dia. Uhum. Toda pessoa que você vê que está estudando 8 horas por dia, que está fazendo treino, que se dedica com esporte, todo mundo que é disciplinado hoje em dia já foi algum dia uma pessoa indisciplinada. Uhum. Porque não é uma coisa inata, não é uma coisa que a gente nasce com isso. É um treino, né? É um treino. Então, a gente estabelecer metas realistas é o primeiro passo para que a gente consiga ser uma pessoa disciplinada, né? Porque aí você vai se acostumando com as metas atingíveis que você estabeleceu para si, você se acostuma com aquilo depois de um tempo, aquilo passa a ser o seu novo normal, e quando isso se torna o seu novo normal, aí você dobra a meta. Né? Que nem a Dilma fala, quando a gente atingir a meta, vamos dobrar a meta. É exatamente isso, né? Quando você consegue evoluir um pouco e você se acostuma com aquele novo patamar, aí você estabelece uma nova meta realista, um pouco maior do que aquela. Então, É. a gente pensar isso nos estudos, né? Pode ser nos estudos, na atividade física, né? Na dieta, tudo isso a gente pode pensar da mesma forma, né? Se eu estudo 1 hora por dia, eu estou há 3 meses estudando 1 hora por dia. Me acostumei com isso. Agora eu vou estudar 2 horas por dia. Uhum. Aí eu me acostumo a estudar 2 horas por dia, aí eu passo a estudar 3, né? E por aí vai. Então, toda disciplina, qualquer dimensão da sua vida vai funcionar dessa forma. Né? Você tem que estabelecer metas reais para você, né? Não ficar se comparando aos outros. Né? Você pode até se comparar, mas somente como referência, né? Como um norte. Né? E não para se humilhar, para se criticar, para dizer, nossa, eu sou muito inferior a essa pessoa, né? Porque nunca se sabe qual vai ser o destino daquela pessoa, né? Como é que ela vai ter a disciplina amanhã, né? E também não sabe como você vai ter a disciplina amanhã. Né? É. Então, nada impede que um dia você consiga fazer mais do que aquela pessoa. Né? Mas você tem que aceitar o tempo, né? Você tem que respeitar o tempo e ter paciência. Né? E trabalho de formiguinha, né? Colocando tijolo por tijolo. Quando a gente se propõe aos primeiros passos, acontece como você falou, é isso de dobrar a meta. A gente vai percebendo que tem mais vontade, porque as pessoas acham que a vontade surge do nada. Não. A vontade surge quando você começa a fazer, quando você se propõe, quando você Exatamente. se desafia. Ninguém começa gostando de estudar. Ah, eu gosto de estudar, vou lá fazer um curso. Não é assim. As pessoas começam a estudar e aí ela vai pegando gosto por aquilo. É a prática, é os novos hábitos que você vai adquirindo, tanto para estudar quanto para exercício físico, para tudo na vida, né? É a prática. E eu falo muito da atividade física porque aconteceu comigo na pandemia, mais na pandemia. Antes eu fazia uma caminhada leve, assim, não todo dia, né? E na pandemia, um amigo meu, ele colocou desafios para a turma, desafio virtual. Tipo, a pessoa fazia volta no quintal, fazia alguma coisa que fosse próximo, que fosse seguro. E para ela se movimentar, colocar o corpo em movimento, né? E esse meu amigo, ele é atleta, assim, sabe? Ele corre, vai em tantas corridas que não sei o que, né? E eu peguei e falei assim: ah, eu vou começar a fazer. E aí ganhava, se pagava, né, pela medalha e camiseta. Aí se você cumprisse a quilometragem daquele mês, que eram poucas, 10 quilômetros no mês, aí às vezes ele colocava 40 quilômetros no mês, depende do quanto a pessoa ia avançando, né? Só que eu fui fazendo um desafio atrás do outro. E um desafio chamou o outro, sabe? Eu falei, nossa, eu fui tão bem nesse desafio, eu já vou participar do outro. E assim foi. Tem um monte de medalha, só de um ano só, eu fui um monte de medalha. E aí, isso não me motivou só por estar fazendo uma atividade física. Várias coisas na minha vida se ampliou, várias coisas, sabe? Potencializou a minha mente, assim, ampliou a mente, né? De uma forma que eu fui ficando ágil e prática para tudo, para a organização da casa, com os filhos, com o meu trabalho, com os meus estudos também. E aí eu fiz aquela coisa de, como você estava falando anteriormente, sobre você saber planejar o tempo, né? Então quando eu fui ver, eu já estava sabendo planejar o meu tempo, né?
E o tempo com a família também, né? O tempo ali de você assistir uma série, de você passear num lugar próximo e tudo mais. Durante a pandemia, que foi o momento que eu acho que mais foi tenso para todo mundo, foi muito tenso, mas a atividade física parecia que acendia um sentido, sabe? Amanhã é meu dia de cumprir um desafio, né? E eu acho que quando se propõe a desafios é melhor ainda. E dentro da terapia, a gente coloca isso para a pessoa, desafios, para ela se desafiar, né? Ainda mais na terapia cognitivo-comportamental. É muito isso das potências das pessoas, né? Que é trabalhado, né? E aí foi que eu comecei a ir fazer vários desafios. Só que uma coisa, eu fui dobrando a minha meta, mas a minha vontade, a minha inspiração era o meu amigo, que ele fez muitas corridas e tudo mais. Mas eu não tinha vontade de ser corredora, eu só queria fazer minha caminhada mesmo. Eu falei assim: olha, eu sou totalmente inspirada em você, mas eu não quero ser uma corredora. Eu fazendo a minha caminhada, porque eu tenho bronquite asmática, né? E bem difícil, assim. Aí eu falei, se eu fazendo a minha caminhada, já tá bom, eu não preciso correr. Aí, aí ele falou assim, não, Cássia, você é uma superação, porque eu passei pelo Covid, eu fiquei internada, né? E foi pós-Covid que eu fui me reabilitando dessa situação toda que eu passei. Foi excelente, é um marco na minha vida isso. Vamos falar de atividade física aí. Qual que é a importância de uma pessoa que está num estado de depressão, que ela não sai de casa de forma alguma, né? Você vai falar para ela, dá uma caminhada no quarteirão, começa a movimentar seu corpo. Ela tá ali bem resistente a isso. Qual o benefício da caminhada em si? Depois nós vamos falando sobre atividade física aí. Começo fazendo as suas palavras as minhas, né? Quando você falou que é necessário fazer para ter vontade, né? E eu escutei essa frase também do Diego, né? Muitas vezes a gente espera ter vontade para fazer, mas é no fazer que a gente cria a nossa vontade, né? Porque na depressão a gente tem aquela sensação de eu preciso ficar em casa, eu preciso ficar na minha cama, eu preciso ficar quieto, né? Como se isso fosse melhorar e dar a sensação de que aquilo vai melhorar o nosso estado. Mas é justamente o contrário, né? Esse próprio se entregar à depressão é o que fortalece ela, né? É o que faz a depressão se acentuar cada vez mais. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer nossas coisas, né? E começa a voltar a fazer aquilo que a gente fazia, é aí que a gente vai se recuperando da depressão, né? É claro que a gente não pode se exigir na mesma medida que a gente se exigia antigamente, né? Como se a gente estivesse saudável. Então, a gente precisa encarar a depressão como uma doença, né? Quando a gente está com febre, a gente não fica se culpando porque não está conseguindo produzir, porque não está conseguindo estudar, trabalhar. Não, a gente reconhece, não, estou com febre, estou debilitado, estou de cama e eu não consigo fazer as coisas. É por isso que eu não consigo fazer as coisas. Então, quando você está com depressão, você tem que ter o mesmo tratamento consigo mesmo, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam se punindo, né? Se criticando. Caramba, não estou conseguindo nem levantar para escovar os dentes. Que tipo de pessoa eu sou que eu não consigo nem escovar os dentes? Mas, cara, você tem que reconhecer que você está numa doença e que você tem que ser mais flexível com você. Então, se você conseguiu levantar da sua cama para escovar os dentes, se elogie por isso. Reconheça os seus esforços, porque você não somente escovou os dentes, você escovou os dentes quando você estava com depressão. Então, o seu esforço foi muito maior. E você conseguiu por isso. Então, quando a gente está nesse estado, a gente tem que pensar dessa forma. A gente tem que reconhecer que estamos num estado de doença e que qualquer esforço que parecia mínimo, na verdade, para a gente é grandioso, né? Então, o fato de a gente começar a fazer as coisas, mesmo que seja aos poucos, já vai dar aí um impulso para que você comece a sair da depressão, né? E a caminhada, além de ser um retorno das atividades, ela é também uma coisa que vai ajudar fisiologicamente. Quando a gente está com depressão, a gente está com também a nossa fisiologia prejudicada, né? A nossa química, o nosso cérebro. Estamos com os neurotransmissores desregulados, né? Estamos com o funcionamento depressivo, né? Pouca atividade. E quando a gente começa a fazer atividade física, a gente começa a regular esses hormônios, começa a regular
os neurotransmissores, também ativar o nosso cérebro. Então, aí vai servir como um medicamento, né? Ele vai servir como um impulso a mais para que a gente consiga dar os segundos passos para que a gente consiga sair da depressão. E não precisa necessariamente ter uma caminhada, né? Pode ser um esporte que a pessoa praticava, um esporte que ela deseja praticar, né? Qualquer coisa aí que coloque ela em atividade física, né? E que ela sinta prazer com aquilo, né? Por mais que seja difícil. Uhum. Até dança, né? Eu falo, gente, coloca uma dança aí na sua casa, uma música, vai dançar, né? Não tem ninguém na sua casa, tá com vergonha aí? Você tá sozinha, dança. Acho que a Maria que entrou aqui falou: nossa, eu não tenho depressão, mas tenho um problema, porque eu preciso ficar em casa, falo o que sinto e isso me atrapalha. Como posso mudar isso? Ah, você não tem depressão, mas está num estado de que só fica em casa, no caso. É isso que você está falando, Maria? Como ela mudar essa situação? Tá vendo? Ela tá entre mães e filhos. Eu não tenho. É. Eu conheço ela não tem depressão mesmo, mas ela tá num estado que fica mais em casa. Você precisa identificar o que você tá sentindo, falar sobre isso, né? Ela disse Quais, que isso atrapalha. Não entendi muito bem o que atrapalha. fala aí o que você sente, o que atrapalha você. Você precisa identificar as coisas que você sente. Porque assim pode haver até um diagnóstico, né? Mais ou menos do que você tá passando. E orientação. Vilca tá aqui. Obrigado, Vilca, por ter vindo. Então, você fala também do que a pessoa gosta de fazer. Às vezes a pessoa não vai gostar de uma caminhada, mas ela vai gostar. Falam muito sobre artes marciais, né? Que artes marciais também traz uma superação para as pessoas. Eu acho interessante isso. Meu filho, ele passou por um estado de depressão, né? Ele não gosta que eu falo, mas eu já estou falando. E ele tá assistindo. Então, ele passou por... Mas hoje ele ajuda muita gente com isso. Ele passou por um estado de depressão e o judô ajudou muito ele a sair dessa situação, assim, sabe? E ele criou uma resistência e ele viu o mundo real, que acontece muito com os jovens que ficam no celular e no computador, é esquecer que o mundo real existe, né? Então, eu fui perguntar pra ele o que ele gostaria de fazer. Ele não era muito de fazer caminhada comigo, não era muito de andar de bicicleta, foi para a parte das artes marciais. Artes marciais também traz a pessoa que tá ali paradinha, não tá tendo ânimo para nada, é como se fosse um novo estilo de vida, né? Porque eles aprendem várias coisas dentro da arte marcial também, né? Normalmente existe uma filosofia, né, também, que eles seguem, mas somente a luta em si. E também tem interação social, né? Você está ali com outras pessoas, está fazendo amigos, né? Você está, de fato, vivendo. Então, além de você estar se exercitando, você está socializando, né? Que a socialização ela é essencial para quem tem depressão. É. Eu nunca fiz artes marciais, eu pretendo, eu acho que é uma coisa que eu já devia ter começado há muito tempo. Tem lá na academia, eu nunca iniciei, Eu mas eu queria preciso fazer. começar. Quero fazer boxe. Não sei se eu vou dar certo com isso, mas eu tô querendo fazer. Eu queria fazer Muay Thai. Aí um amigo meu falou assim: olha, não vai pro Muay Thai não, melhor você ir pro boxe logo, porque você tá doida pra socar alguém. E eu falei: não tô não. Não, é que tem momentos da nossa vida que a gente vê, eu me envolvo muito com problemas da sociedade, né? Então, às vezes, quando eu vejo mulheres passando por situações abusivas, o nosso país como está, então, não tem hora que eu pego para falar sobre assuntos da nossa sociedade, aí já acham que eu tô muito estressada e nervosa. Eu falei, não, é só esse momento mesmo de diálogo que eu tô falando. Depois eu relaxo, né? Tem os momentos que a gente meio que sobe um pouquinho, né, no jeito aí para falar as coisas. Sobre o humor, as pessoas têm muita alteração de humor. Isso tá na ansiedade e na depressão também, essa parte da alteração de humor, né? Exatamente. O humor, na depressão, ele fica muito mais para baixo, né? Não necessariamente uma tristeza constante, porque normalmente o que se imagina de uma pessoa que está com depressão
é que ela está sempre triste, sempre chorando, e na verdade não é isso, né? É muito mais uma coisa de você estar inativo, né? Seu cérebro está com pouca atividade e você não vê sentido nas coisas, não vê sentido em interagir com as pessoas, né? Basicamente você perde a vontade de viver. Né? Não existe aí uma motivação, não existe uma vontade de interagir, de sair, de fazer as coisas, né? Porque nada mais faz sentido. Né? O mundo acabou, o mundo está preto e branco agora. Né? Já na ansiedade é muito mais um estresse, uma preocupação, né? Você está sempre agitado. Né? Eu acho que é mais o oposto da depressão, né? Do estado emocional, ele é muito mais de atividade, superatividade, né? Você está sempre agitado, super ansioso, pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. Né? Eu acredito que seja mais desse modo. Claro que vai depender de cada pessoa também, né? Inclusive, é muito comum que a depressão esteja presente com a ansiedade, principalmente quando é uma ansiedade que já vem avançando há muitos anos, né? E a pessoa acabou se isolando de muitos contextos, de muitas situações, porque não queria um gatilho para a sua ansiedade e acabou, né, minando a sua vida, se ficando uma pessoa mais reclusa. É. Eu falo muito do humor porque através de uma atividade física ou de colocar, porque eu acredito que o corpo e a mente, eles não se separam. Tudo que acontece na mente acaba refletindo no corpo, né? Em situações físicas e tudo. E para se combater isso, é colocar o corpo em movimento. E é uma atitude somente da pessoa. Não tem como a gente falar assim, ah, você vai melhorar depois disso aqui. Não, a pessoa vai precisar exercer algo por ela, né? E a atividade física, ela faz com que isso nivele, né? Que são aí a ocitocina, a dopamina, né? Os hormônios todos aí. Isso é através de colocar o corpo em movimento, né? Exatamente. É claro que não necessariamente a gente vá se recuperar de um transtorno fazendo atividade física. Né? A gente tem uma chance maior para que isso aconteça, né? Porque, a princípio, a atividade física ela já cria uma tendência. Né? Ela, se fosse uma medicação, a medicação ela não vai atuar, de fato, no transtorno mental, né? Naquele transtorno que parte da nossa mente. Mas ele vai atuar naquela desregulação química do nosso corpo. Então, a medicação ela cria uma tendência para que você comece a se recuperar. Não quer dizer que você vai, né? Porque precisa fazer um trabalho também nos seus padrões de pensamento. Mas a atividade física funciona também dessa forma. Ela cria uma tendência e por criar uma tendência, cria uma chance maior, uma probabilidade maior que você consiga superar aquele problema que você está vivendo. Mas para que a gente tenha uma maior garantia de que a recuperação de fato aconteça, a gente precisa fazer também um trabalho de reflexão, né? E identificar quais pensamentos e quais crenças e comportamentos estão fazendo a manutenção desse problema emocional, né? Esse problema de humor. Nós, da TCC, nós acreditamos que o funcionamento do ser humano ele funciona da seguinte forma, né? Nós temos pensamento, emoções e comportamento. Né? Então, o que a gente pensa influencia aquilo que a gente tem e influencia o que a gente faz. Né? E o que a gente faz influencia o que a gente pensa e o que a gente sente. É um círculo de retroalimentação, onde cada componente desse influencia o outro. Então, a nossa mente é um lugar tão privado nosso, né? É um lugar tão íntimo, tão oculto das outras pessoas, que a gente tende a não questionar os nossos próprios pensamentos. Né? A gente começa a questionar mais quando a gente fala o que a gente pensa para outras pessoas. E aí vai passar por um filtro, né? Vai passar pelo filtro racional, pelo filtro moral, né? Vai ter o medo de estar falando bobagem, vai estar o medo de desaprovação do outro. Então, quando a gente fala o que a gente pensa, é aí que a gente começa a refletir melhor. Mas, enquanto esse pensamento está guardado na nossa cabeça só para a gente tende, né? A gente tem essa tendência a não questionar esses pensamentos. Né? Então, muitas vezes a gente pensa de um modo irracional, de um modo que não é fundamentado pela realidade, e aí esse pensamento acaba trazendo desconforto, né? Trazendo emoções negativas, né? Como aquilo que a gente comentou no início, sobre a superestimação do tempo, né? Do tempo de tarefas. Né? A gente pensa que determinada tarefa vai levar horas,
E a gente fica super preocupado, achando que não vai dar tempo, porque a gente fez uma estimativa errada daquilo. Entendeu? Uhum. Então, a gente precisa parar para refletir mais sobre esses pensamentos, né? Principalmente colocar no papel, né? O que é que eu estou pensando? Qual é a minha crença? Né? Por que é que eu estou preocupado? Então, coloca isso no papel e começa a debater com esse pensamento. Começa a buscar evidências de que eles são verdadeiros ou que eles não são verdadeiros. Né? Porque a nossa tendência é não questionar, é simplesmente pensar. Né? E isso acontece principalmente por meio dos pensamentos automáticos. Pensamentos automáticos é uma coisa que todo mundo tem, né? Natural do ser humano. Em todas as situações da nossa vida, né? Até mesmo dormindo, a gente tem pensamentos automáticos. E são pensamentos que vêm na nossa mente de forma discreta, de forma rápida, sutil, e que muitas vezes a gente não percebe esses pensamentos. É como se fosse uma coisa involuntária, uma coisa, uma parte diferente da nossa cabeça que pensa por si só. E a gente acaba não percebendo esses pensamentos. A gente vai perceber somente as emoções que acompanham ele. Né? Então, quando a gente começa a monitorar os pensamentos automáticos e questioná-los, a gente começa a ter mais uma vida mais saudável, né? Porque a gente começa a evitar muita emoção desagradável que não deveria estar ali. Né? Se a gente tivesse pensado de modo mais racional, a gente não teria ficado com aquela preocupação na cabeça, com a tristeza, com uma angústia, né? Que muitas vezes é causada por um pensamento irracional. Então há todo um processo para a pessoa passar, para ela chegar a ter uma motivação maior. Ela precisa entender e identificar o que está acontecendo com ela, né? E às vezes a identificação, ela vai anotar ali no papel. Eu trabalho também muito com essa técnica das pessoas escreverem muito no papel, né? O que sentem, vários tipos de situação. Isso é o início da pessoa começar não somente a identificar o que ela sente, mas da nossa mente memorizar aquilo, né? É como se fosse uma reafirmação do que sentimos. E aí é quando ela leva, aí ela tem essa questão, mas aí ela precisa resolver essa questão. E essa questão, sim, ela vai encontrar numa ajuda profissional, né? Ou num apoio que ela precise. E ela precisa encontrar essa ajuda, porque simplesmente a gente coloca, e isso é todos nós, tá? É muito difícil uma pessoa conseguir se bastar sozinho. Acho que não existe isso, uma pessoa que se baste sozinho, né? E o ser humano, ele precisa entender isso. Isso é parte do humanismo, de você entender as suas vulnerabilidades, as suas fragilidades, e entender que você não é uma super heroína que vai passar tudo sozinho. Porque você já foi cobrado, você já se cobrou, já foi cobrado. E aí não é a questão da cobrança. A questão é de trabalhar sobre isso, né? Do que você sente, do que você passa, né? E o do racional, né? Vocês terem uma lógica nisso. A lógica, ela é certa. Não tem como você fugir para a direita, para a esquerda, porque uma hora ela vai encontrar você de novo. E aí você precisa ter essa lógica de pensamento de que você precisa de ajuda, de que você precisa sair dessa situação. Porque o problema a gente encontra, a gente identifica e tem que trabalhar sobre esse problema. Através do trabalho que se há do problema que a pessoa passa, e eu queria falar uma coisa também que me deixa muito assim, e eu já consegui realizar trabalhos nessa situação, mas eu quero saber de você sobre isso. Pessoas que estão há anos na depressão, né? Há anos na depressão. Esse trabalho inicial com ela, você acha que tem chance dela sair de um quadro assim? Olha, a depressão ela pode estar em conjunto com muitos transtornos, né? Então a gente tem, por exemplo, transtorno de humor, né? Que eles são mais básicos, né? Como ansiedade, né? A depressão também. Mas a gente tem transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade, eles são muito mais profundos, eles são muito mais complexos e são muito mais difíceis de tratar. É tanto que, apesar da TCC ela ser ótima para os diversos transtornos, ela não é muito adequada, né? A princípio ela não é muito adequada para os transtornos de personalidade, né? Como borderline, né? Enfim, tem diversos transtornos de personalidade, narcisismo, né? Porque são coisas muito mais acentuadas e precisam
de um aprofundamento. Hoje em dia a gente tem um aprofundamento dentro da paradigma da TCC, que é a terapia dos esquemas. A terapia dos esquemas, ela é coerente, ela é um aprofundamento da TCC, e ela surgiu justamente para preencher essa lacuna, né? Preencher essa lacuna que a TCC não estava dando conta. Enquanto a TCC ela trabalha muito mais com os aspectos cognitivos, né? Com os pensamentos, padrões de pensamentos, crenças, né? Crenças intermediárias, pensamentos automáticos. A terapia dos esquemas ela vai se aprofundar no emocional da pessoa. Então, a gente faz primeiro esse trabalho racional, esse trabalho cognitivo, né? E a gente vai se aprofundando nas emoções do paciente. Então, a gente vai ter técnicas, por exemplo, de imagem mental. Né? Então, vamos viajar para a sua infância. Né? Vamos voltar para uma cena marcante na sua vida. Eu quero que você feche os olhos nesse momento. Eu quero que você imagine o máximo de detalhes possível. Eu quero que você sinta os cheiros que você sentiu. Quero que você sinta o clima que você sentiu. Se estava claro, se estava escuro, se estava tocando música. Quero que você imagine essa situação que você viveu de forma mais nítida possível. Né? E aí a gente vai fazendo aos poucos, né? Vai chegando ali naquele núcleo do problema, aquele conflito, né? Que a pessoa vivenciou e vai ativando as suas emoções. E isso é muito profundo, isso é muito complexo. É necessário estabelecer uma relação muito boa com o seu paciente, né? A dupla terapêutica ela tem que ter muita confiança, muita intimidade um com o outro, porque aí é que a gente consegue trazer uma efetividade maior com a aplicação de técnicas da terapia dos esquemas. Sim. Também falar uma coisa aqui, tudo isso que nós estamos falando, gente, porque simplesmente não tem como você falar que você sofre, porque isso é a realidade. Nós estamos falando sobre a realidade que nós temos, né? Não tem como você... A maioria que entra aqui na live, que vai assistir a live depois que ela vai ficar gravada, você se identificar. Você está passando por uma situação de ansiedade, de depressão e outros transtornos, né? E aí não tem como a gente falar assim... Olha, falamos sobre ansiedade, falamos sobre depressão e agora vai lá e pratica uma atividade física. Não tem como a gente falar uma coisa dessa. Porque cada caso em si é um caso, porque ele até falou sobre essa parte agora, no final, né, dessa técnica. E eu uso essa técnica, raro eu uso, e quando há uma intimidade, sim. Tem muitos profissionais... E eu já vi, né, que usarem assim logo de cara e não ser muito bom, a pessoa não gostar muito, entendeu? Tem que ter sim uma intimidade. Tem que ter uma intimidade com o seu paciente, com a pessoa que você está atendendo, para que ocorra isso. E isso acaba sendo até uma forma natural. Eu já percebi, eu usei poucas vezes porque foi algo natural, assim, vamos tentar isso e vamos ver o que vai acontecer. Né? E realmente deu resultado. É o respeito com o ser humano. É entender a história daquele indivíduo, né? Daquela pessoa. Então, sim, o que nós trazemos aqui? Sobre a saúde mental, falamos bastante sobre a saúde mental. Sobre ansiedade, depressão, toque. O toque está muito presente também, né? Hoje em dia, assim, porque ele provém da ansiedade também, né? E aí falamos um pouco desses transtornos, porque geralmente quem vai assistir aqui vai se identificar, e falamos que é um processo, mas que sim, a atividade física ela é muito importante para muita coisa. Através dela, você vai alcançar vários objetivos também, né? Se você está numa etapa aí de uma terapia que você esteja passando e já começou a praticar uma caminhada ou algum tipo de atividade física, ir para uma academia. Eu, por exemplo, estou fazendo caminhada em academia, né? E eu falo para as pessoas, isso aqui foi um processo, eu não comecei a fazer academia ontem, né? Foi um processo até chegar aqui. E então, é importante vocês entenderem que tem esse processo que vocês precisam passar, porque aí é um processo que você se constrói novamente, né? É um processo que... Quando você falou de algumas terapias aqui, tem pessoas que falam que sentem muita falta do que elas eram antes, né? Eu tenho falta de como eu era disposta, como eu era alegre, como eu fazia mil coisas e hoje não consigo fazer nada, eu me estranho do jeito que eu estou.
Quando se aplica essas técnicas que ele está falando, isso aí são uma delas, né? Algumas delas, né? Que ele deve trabalhar com diversas aí, dependendo da sua situação. Quando se aplica essas técnicas, você resgata muito da sua essência. E a sua essência, ela quer evoluir. Então você não vai ser aquela pessoa que você era antes, você vai ser melhor. Porque você vai entender o que você passou, você vai entender que nós passamos por fases difíceis, que toda tragédia que acontece na nossa vida são acontecimentos, mas isso você vai entendendo em terapia. Mas você precisa se permitir sentir a dor, se permitir sentir todas as coisas e se permitir abrir a sua mente para entender o que você é, né? E isso que eu acho muito lindo nessa parte que nós fazemos com o ser humano, é que nós não induzimos nada, assim, não determinamos nada na vida deles. Nós direcionamos ao melhor que ele pode exercer, sabe? Eu acho isso fantástico. Você mostrar que somos iguais, seres humanos, né? Exatamente. O que eu tenho e alcanço hoje, todos têm a capacidade de alcançar. Tinha uma pessoa com esquizofrenia que eu ajudei muito, né, em tratamento, e hoje ele é advogado. Hoje ninguém. As pessoas falam assim: não, você não tem esquizofrenia, mas ele tem. E ele trata, ele não perdeu a consciência do tratamento. Ele não sai por aí falando que ele tá curado, né? A cura, ela é vista de diversas formas. Eu acredito assim, né? As pessoas acham que cura é não sentir mais, acabar com aquele medo. Não, a cura é muita coisa aí, gente. É muita coisa, só que você pode ter um resultado, como ele falou, a curto prazo. Não é prolongado isso, né? E acredito também que você tem todo. Eu não sei, eu falo que é virtude, né? Talento, virtude, de exercer a sua profissão e de conseguir identificar na pessoa o que pode levar ela a algo totalmente consciente. Quer falar um pouco sobre a evolução da pessoa em terapia? Olha, eu gostei quando você falou muito da parte da cura, né? A gente precisa pensar o que é a cura, né? É uma coisa meio controversa na psicologia, alguns profissionais não gostam desse termo, outros acham adequado. Eu sou do time da minoria, né? Que acredita que existe sim a cura, né? É claro que existem alguns transtornos que são mais difíceis, né? Narcisismo, borderline, esquizofrenia, são coisas que são muito complexas, né? Dificilmente a gente vai ter uma remissão completa, né, dos sintomas da esquizofrenia, principalmente. Né? A gente pode amenizar essas crises, essas fases de esquizofrenia, mas curar 100% não é possível. Mas quando a gente pensa em curar, a gente pensa em ficar livre 100%, né, daquela coisa e nunca mais voltar para a nossa vida. Uhum. Mas e quando a gente está com uma febre? A gente toma remédios e se cura. Né? O que é que impossibilita da febre voltar? Quando a gente pega a Covid e a gente se trata e se recupera, o que é que impede da gente pegar a Covid novamente? Né? Então a gente tem que refletir mais a fundo o que é a cura. Né? Porque quando se pensa na cura no modelo médico, a gente pensa numa cura 100%. Né? Como se a gente nunca mais pudesse vir a ter aquilo de novo. E na psicologia não é diferente. Então, se você tem síndrome do pânico, você tratou com psicoterapia e você não teve mais crise do pânico. Né? Você cessou aquilo ali. Você passou, por exemplo, 6 meses sem ter crise do pânico e depois voltou de novo. E aí? A gente vai chamar de cura ou não vai? Se a gente pode voltar a ter Covid, se a gente pode voltar a ter gripe, se a gente pode voltar a ter uma febre, né? E todas as outras doenças que a gente toma remédio e se cura. Por que na psicologia não é diferente? A gente se cura, mas a gente tem a chance de voltar a ter. É claro que a chance de voltar a ter é muito menor, né? E normalmente quando volta é numa intensidade muito baixa. Né? Porque basta muitas vezes que a pessoa relembre aquilo que foi aplicado, aquilo que foi colocado em prática para que a pessoa viesse a se curar, e aí a pessoa se cura. Porque o objetivo da psicoterapia
não é somente curar o problema que aquela pessoa está vivendo, né? Mas ensinar práticas para aquela pessoa que a vida dela vai ser diferente a partir daquele momento. Uhum. Né? Então, você não está simplesmente dando um paliativo, você não está dando um remédio para o momento. Você está fornecendo instrumentos para o seu paciente que é dele agora. Uhum. Ele vai utilizar para a sua vida inteira. Se ele quiser voltar lá no seu caderninho de anotações da psicoterapia, ele pode colocar tudo em prática novamente. E Uhum. pode ser que ele nem precise, né? Pode ser que ele tenha gravado aquilo na mente dele com tanta força que ele simplesmente não esquece mais. Ele não precisa nem retornar para as anotações. Então, toda vez que aquilo que ele percebe que está voltando em sintomas dele, ele começa, oxa, eu aprendi isso aqui na psicoterapia e eu vou utilizar novamente. Isso funcionou uma vez, eu posso utilizar de novo e vai funcionar de novo. Né? Então, o que nós ensinamos na psicoterapia não é diferente de um remédio. Né? O remédio, apesar de curar naquele momento, nada impede de você voltar a ter aquela doença que você teve. Então, nos Uhum. transtornos não é diferente. Você pode se curar no momento e voltar a ter novamente. Entendeu? É você saber a fórmula certa de sanar boa parte do que você volta a sentir. Eu considero cura também quando as pessoas passam por situações, por exemplo, a pessoa passa lá por uma situação de infância, de perdão, que ela precisa perdoar e se perdoar, resignificar tudo isso. Tem pessoas que se encontram num estado depressivo por coisas que aconteceram, né? Porque a depressão existe várias ramificações aí, o que leva a pessoa à depressão, né? Eu acredito que isso é uma cura quando você resignifica e entende a sua história. Quando aquela história não ficou esquecida para você, mas ela não dói. Então isso é uma cura. Você curou essa fase da sua vida. Assim como também quando a pessoa está numa depressão também, em algum caso isolado, e ela passa por terapia e ela se liberta daquilo e consegue voltar a fazer as coisas que ela fazia, de praticar atividade física, de sair de casa, de levar o dia a dia dela. Aí a primeira coisa que vai vir na cabeça dela é: eu fui curada. E na realidade houve uma cura ali, né? Assim como uma pessoa que tem câncer e ela passa por uma cura, ela faz o tratamento, tudo, e ela não tem mais aquele tipo de câncer, ela foi curada daquele tipo de câncer, sabe? Daquela situação em si. Então eu acredito muito que a cura vem disso. E quando você fala que a pessoa possa voltar a ter, né, o sintoma de ansiedade ou um estado depressivo, mas ela vai lembrar do que ela fez em terapia, do que ela tem com ela de material, isso foi oferecido um manual de cura para ela, né? E que, claro, o problema vai ser diferente, porque na nossa vida vai acontecendo coisas. E tem E uma ela vai. analogia que eu uso, desculpa, Ah, tem uma analogia que eu uso com meus pacientes que eu acho muito boa em relação a isso, né? Porque quando a gente cura o paciente, o que significa dizer isso? Que a gente conseguiu fazer com que o paciente ele conseguisse pensar de um modo mais realista. Então, quando você passa a pensar de um modo realista, você não consegue mais voltar para o erro. É difícil voltar para o erro. Então, digamos que você tinha decorado a tabela de uma forma errada, né? Quanto era 7 mais 7? Era 56. Né? A pessoa decorou isso errado por muito tempo. E aí você ensina para ela, opa, não é 56, 7 não é 56. Né? Aí quando você ensina para ela o correto, é difícil você voltar para o erro. é, Entendeu? Então, é essa analogia que eu faço. Então, é muito difícil, quando você aprende a pensar de um modo funcional, você voltar a pensar de um modo disfuncional. Porque agora você entende o porquê de você ter pensado de uma forma que lhe prejudicava. Você conseguiu identificar os erros naquele pensamento. Entendeu? Então, é muito difícil voltar para aquele erro. é. É como você passar por situações na vida e aprender com aquelas situações, né? Se você aprendeu, você não vai errar, cair no mesmo erro. Se você aprendeu, se você associou aquilo, como você fala dessa parte, né? Você acaba não caindo no mesmo erro. Eu fui uma pessoa que tive depressão profunda. E hoje eu cuidar de pessoas em situações até delicadas, eu tenho esse exemplo de vida. Eu não volto para aquela situação.
Porque eu sei o que eu passei lá e o que me ergueu de lá. Então, quando acontece alguma situação que venha fragilizar, porque vem situações para mexer com o nosso emocional, eu lembro de como as minhas próprias técnicas e tudo mais, e também me permito a terapia. Eu sou uma profissional que gosta de passar por terapia, né? Porque eu falo que eu não tenho verdade absoluta, então eu preciso de uma verdade para minha vida, né? É muito comum isso. É. Aí eu gosto muito de passar por terapia. E eu passo toda semana, toda terça-feira. Toda terça-feira, horário de almoço, eu tô em terapia. Aí o que acontece? Eu gosto disso, porque a gente tá sempre aprendendo, e é uma manutenção pra minha vida, porque eu lido com problemas de todo tipo, né? Então, eu ter passado pela situação que hoje eu já sei, eu já me entendo, não quer dizer, como eu te disse, que a gente se baste sozinho. Não tem como. Tem uma hora que a gente vai recorrer ali a uma ajuda, a um SOS, né? E então a gente não se basta sozinho, mas a gente aprende, como você falou. E aí faz com que o processo que eu saí da depressão, que eu fui procurar entender o que estava acontecendo comigo, que muitas vezes quando eu estava em terapia, o terapeuta falou, você já tem a resposta. Eu usei totalmente no racional. Eu ficava. Aí ele fala assim, você já tem a resposta, você já tá aí falando tudo que precisa ser feito, tudo que você precisa. Né? E eu falei assim, porque eu tô estudando o meu caso. Então, eu tô estudando junto com você. Você me passa uma dica, eu vou lá, me empenho, e isso que é importante, é uma junção, né? Cada um fazendo a sua parte, que aí sai um resultado excelente. E aí o que acontece? Nisso que você vai se cuidando, você automaticamente vai vendo que seu corpo precisa estar em movimento sim, fazer as coisas que você quer para sua vida, como a gente falou aqui no meio da live sobre estudo, sobre atividade física e tudo mais. Mas a gente vai mostrar de uma forma benéfica do seu dia a dia. Não adianta a gente colocar aqui tudo quanto é hormônio, listar tudo que é benefício para sua saúde física, se a gente não se colocar no seu lugar, da pessoa que assiste. Então, por que a gente puxou muito para a questão de depressão e coisas que acontecem no nosso dia? E as superações. A superação ela é importante. Todas as pessoas que praticam algum tipo de atividade física ou que chegaram a algum objetivo na carreira ou na vida, ela passou por um processo de superação, né? Chegou gente aqui em casa, ela passou um processo de superação. Então, isso é super importante. Quero que você fale aqui, para finalizar nossa live aqui, Erenilson, sobre superação. O que é para você essa parte? Olha, eu acredito que superar não é necessariamente a gente deixar de sentir a dor, né, que a gente sentia, mas a gente conseguir voltar à vida normal, né, a gente ter uma vida funcional, né, mesmo que tenha ali algum resquício, né, alguma mágoa, algum vazio, alguma tristeza, né, que a gente consiga tocar a nossa vida, né, a gente não se limite, né, aquela coisa que está ali, ela não limite mais a nossa vida, que a gente consiga viver apesar daquilo que está presente. Eu acredito que, na minha opinião, é isso. Superar seria a gente conseguir voltar à nossa vida. A Babi comentou, continue a nadar, Hakuna Matata. Bonitinho. Então, o escritor entrou aqui. Bom, passaram várias pessoas aqui na live. Nós agradecemos muito aí. Agradeço muito você ter aceito o meu convite. Espero que você também se deslanche a fazer live. Eu comecei a fazer uma com tanto medo. Até hoje eu tenho um pouco de medo, tá? Como que fala? É aquela ansiedade boa, né? Quando vai chegando a live, você fala, tem uma ansiedade boa aqui, né? E aí, gostei muito de fazer a live contigo. Você se saiu super bem, né? E que você consiga também, se você tiver vontade, faça a live, meu filho. Não tenha receio, não. Quer deixar alguma consideração final aqui a todos? Gostaria, sim. Eu queria dizer que você que assistiu aí, muito obrigado, né? Obrigado pelo convite que a Cássia fez. Me sinto muito honrado de receber esse convite.
falar sobre esses assuntos que são tão complicados, né, tão necessários. E o meu conselho que eu deixo pro pessoal é busque ajuda. Busque ajuda, porque infelizmente não existe um remédio, né? Não existe uma coisa que a gente possa tomar, né, e que passe as nossas dores de uma hora para outra. Também não existe nenhuma solução fácil, né? Eu vejo com muita frequência as pessoas buscarem ajuda com outras pessoas, né? Perguntando sobre remédios, sobre o que fazer. E muitas vezes as pessoas dão algumas soluções que não vão ajudar a longo prazo, né? Que são somente um paliativo, porque as pessoas acreditam ainda nesse modelo médico, né? Esse modelo de que basta a gente tomar alguma coisa, fazer alguma coisa específica e aquilo ali vai se curar, que aquilo vai se passar, né? Mas infelizmente não é assim que funciona, né? A gente precisa, de fato, fazer terapia, né? Se aprofundar nos nossos padrões de pensamento, nossas crenças centrais, como aquilo se originou, né? O que é que essas coisas levam a gente a fazer na prática, né? Então, a gente precisa se aprofundar, mergulhar em nós mesmos, né, com a ajuda de um profissional competente, para que a gente consiga, de fato, superar isso, né? Em vez de se tornar algo mais intenso, mais aprofundado, ou até acabar desenvolvendo novos transtornos, né? Porque a depressão, por exemplo, né? A depressão é um exemplo muito forte disso, né? Ela não tem uma causa única, né? Você pode ter uma depressão por uma tendência genética, por um transtorno como, né, uma síndrome do pânico, um TAG, um toque. Né? Diversas coisas podem levar você a ter uma depressão, né? E aí, infelizmente, a gente não tem uma fórmula mágica, né, um padrão que vá servir como solução para todos. Né? Então, nós precisamos, sim, buscar ajuda profissional e enxergar isso como um investimento, não é um gasto, né? Na verdade, um investimento, porque o que você deixa de fazer atualmente por conta do seu problema, isso já é um gasto. Isso é um gasto que está se acumulando na sua vida. Então, quando você contrata um profissional competente, você está fazendo um investimento, né, também financeiro para a sua vida. Né? Não é somente, né, entre aspas, saúde, voltar à vida, mas também né, para quem enxerga isso como um gasto, começa a pensar de forma diferente, comece a ver como um investimento para a sua vida, né? E isso é o que mais pesa para você. Né? Porque isso, de fato, que vai lhe dar uma probabilidade maior de se recuperar, né? De voltar a ter uma vida normal. Sim. É a responsabilidade de tudo, né? Se você reconhece, você primeiro aprende a se reconhecer, né? E aí você reconhece também quem te ajuda. E aí tá o reconhecimento, a consciência, tudo isso que a gente precisa exercer, até para levar com responsabilidade um tratamento, né? Responsabilidade, gente, não é sacrifício, é conscientização. Eu preciso, eu vou, eu quero, tá bom? Vou encerrar aqui então, tá bom? Muito obrigado, tchau. Beijo. Valeu, viu? Beijão pra vocês aí. Beijo. Tchau, galera. Tchau. Tchau.